Olá pessoal do canal Destrancadamente. Vamos destrancar a mente então, saindo desse reme-reme, desse repete daqui as mesmas coisas, e entender que este vai ser o último Natal dos velhos tempos. Sim, a partir de 2025 nós vamos viver novos tempos, completamente diferentes dos tempos que viveram nossos avós, nossos antepassados, nossos pais e até dos tempos que a gente vive. Serão novos tempos. Eu vou dar 5 motivos para todo mundo entender por que serão novos tempos completamente diferentes do que a gente já viveu até agora. Primeiro, a China. A China, esse dragão asiático, se consolidou como aquilo que já era óbvio que estava acontecendo. A China é a fábrica do mundo. A China já domina o mercado de carros. Todos os carros que vocês estão vendo na rua que não são chineses, provavelmente vão desaparecer ou virar peças de museu. Compare um carro que você tem, como eu tenho atualmente, com os carros chineses. Eles parecem carroça do século passado. Por quê? Porque agora a China integrou os carros naquilo que a gente mais gosta, que é a integração com o mundo. O carro já não é mais um veículo isolado. Os carros chineses são completamente diferentes dos carros que a gente tem hoje nas nossas garagens, para quem não tem carro chinês. Primeiro, que eles são ou elétricos ou híbridos, mas eles têm altíssima performance. Eles estão dizendo agora que os carros andam mais de 1000 quilômetros. Mas você fala, bom, mas é fácil, né? É só fazer um carro igual, não vai conseguir fazer, porque eles estão 20, 30, 50 anos à frente. Então, a partir do ano que vem, o mundo será diferente. A gente vai ver um domínio absoluto, completo e total dos carros chineses sobre os carros que a gente conhece, que são os carros basicamente americanos e europeus, tá ok? Outra coisa que vai mudar completamente em função disso, os BRICS. Os BRICS é uma reuniãozinha de um clubinho? Não. A partir dos BRICS, o mundo é como se, imagina você ter um caminhão e a carga lá do seu caminhão começar a pesar mais para um lado, ou mais para o outro, mais para um lado, ou mais para o outro, e isso vai se mudando ao longo do tempo. É assim, o peso de cada país, o peso relativo de cada país está mudando no mundo. Então a gente já falou da China, o peso da China é enorme, mas os outros países também começam a ter seu peso mais pesado, começa a levar para eles mais decisão. Exemplo é o caso do Brasil. O Brasil é considerado, e erroneamente, apenas um produtor de alimentos da agroindústria e o setor mineral. Veja, o setor mineral realmente não tem muito o que falar. Mas na agroindústria, nós temos uma tecnologia que só o Brasil tem. É uma tecnologia aplicada ao solo do Brasil. Ou seja, nós sabemos produzir mais por hectare, por metro quadrado, por qualquer unidade, por quilômetro quadrado, que qualquer outro país do mundo. E a tendência disso é aumentar. Logo, o peso do Brasil, que era de ser apenas um supridorzinho de alimentos básicos, ele passa a ser fundamental. Por quê? Porque ele produz alimentos como a China produz carros. Então nós estamos na frente, produzimos barato e a gente agora tem esse novo acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E daí? Daí que os pesos estão começando a mudar no mundo. Antigamente você tinha 2 pesos lá no passado, que era o capitalismo e o comunismo, né?
Agora já não tem mais só dois pesos, agora é o chamada multilateralidade, ou seja, vários países são influentes, e influentes de uma tal maneira e com um tal peso que isso tudo não era alguma coisa que estava previsto na rota do mundo. Ou seja, o mundo que vem vai ser diferente por causa do peso da China, por causa do peso do Brasil, por causa do peso da nova moeda dos BRICS, por causa do peso que vai mudar agora com o Trump e por causa do peso da própria Europa. A Europa, que antes era um peso pesado, começa a ficar um peso em crise, diminuindo, desaparecendo de importância. Isso então quer dizer que a Europa vai desaparecer? Não. A Europa não vai desaparecer, mas a importância relativa da Europa começa a mudar. Então, para quem entende de engenharia, para quem entende de matemática, quando você tem uma equação que os pesos de cada elemento vão mudando, o resultado pode ser diferente no final, ou pode ser maior, ou pode ser menor. Resultado: incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer com esses novos pesos, essas novas ponderações que o mundo está prestes a viver. Então, 2025 já vai ser completamente diferente de 2024, porque nós vamos viver um novo mundo com novos pesos, novas importâncias relativas de cada um dos povos, nações, produções. E agora a gente acabou de ter a cereja do bolo. Que cereja do bolo? Mudou o regime na Síria. Mas mudou, e daí? Mudou. E daí que ali é uma região sensível, sempre foi. Era uma região que estava acomodada. Ali tinha interesse de um, interesse de outro e acabou. Surgiu mais um interesse e mais um país de peso, que é a Turquia. Olha só. Então agora a gente tem que aprender a falar o nome de um monte de países, que é o chamado multilateralismo. Ou seja, a partir de agora, vários países vão ter vários pesos diferentes, como nunca visto na humanidade. Antes você tinha um grupinho aqui e outro ali de países que dominavam o mundo. Agora não. Agora você tem pesos diferentes, de países diferentes, e para terminar, acabou o colonialismo, ou neocolonialismo, francês na África. E daí? E daí que agora a África começa a ser um player, um jogador, ter alguma importância no mundo. Então 2025 vai mudar tudo na África? Não, mas tudo no mundo está mudando. Então a partir de 2025 nós vamos viver uma outra realidade, uma realidade do mundo em transformação. E o que acontece a partir daí? A maioria dos seres humanos tem medo, pavor de mudanças. Então, vai haver muito radicalismo. Ou seja, se a gente não segurar a negada, vai acabar acontecendo algumas revoluções ou algumas involuções por conta do medo das pessoas. Por exemplo, na França, eles já estão com medo de tudo isso. A França é um país que economicamente está em crise, os alimentos estão caros, vem aí a União Europeia. O que eles vão tentar fazer? Voltar na época que eles eram Napoleão, que eles eram os reis. Essa época não vai voltar. Eles não vão conseguir se adaptar com a necessária adaptação, velocidade de adaptação. Então veja, os países que conseguirem se adaptar vão sair vencedores. Não porque eles são mais fortes, mas porque Darwin já disse: o vencedor é aquele que se adapta mais e mais rapidamente ao ambiente. Não é o mais forte,
não é o mais inteligente, mais alto, mais baixo, não. É o que tem a maior capacidade de adaptação. Terminando, eu sugiro a todos um excelente ano de muita adaptação em 2025, porque não vamos voltar a viver o que a gente viveu de 2024 para trás. Os nomes serão diferentes, vai ter muito mais nome chinês do que qualquer outra coisa. E é isso. Não é isso o progresso da humanidade? O progresso da humanidade é enterrar o passado para poder existir um futuro. O passado não pode mais atrapalhar o futuro. Então esse é o nosso recado em dezembro, perto do Natal, para que todo mundo comemore desde já um excelente Natal dos fins dos velhos tempos. Tá ok? Um abraço e espero ter destrancado a mente de todo mundo. Um abraço e até breve.